Então, continuando aí, nas salamandras, a fecundação normalmente ela é interna. Né? Lá nos anuros, né, a gente falou que a fecundação ela era externa, na água. Né? No caso das salamandras aí, dos urodelos, né, a gente vê aí que a fecundação ela é interna, ou seja, vai haver cópula, né? Vai ter copulação. Vai ter copulação. Os ovos desenvolvem dentro do aparelho reprodutor da fêmea e são depositados na água. Deles eclodem larvas que apresentam brânquias. As larvas se alimentam de algas, animal adulto, ele é carnívoro. Na fase adulta, os urodelos habitam o ambiente terrestre e, por isso, perdem as brânquias. Esse indivíduo aí, ele é interessante, até de se falar dele, porque as salamandras é muito interessante que quando você vê um indivíduo desse filhote dentro d'água, as brânquias deles, né, logo abaixo da cabeça, as brânquias são muito evidentes. É bastante assim visível, né? A presença das brânquias, elas são evidentes, elas são visualmente, né, destacadas. Contudo, porém, né, aí eles comem algas, né, dentro do ambiente aquático, eles acabam consumindo algas que acabam sendo classificados como herbívoros, né, nessa fase. E aí, posteriormente, quando eles migram para o ambiente, né, terrestre, eles vão deixar de ser herbívoros, né, eles vão se alimentar, né, de forma carnívora, né, carnivoria, e eles perdem totalmente a brânquia. Então, aquelas brânquias que eram, né, logo abaixo da cabeça, bastante destacadas, né, eles perdem essas brânquias, né, para poder migrar para o ambiente terrestre, né, e a sua respiração acaba mudando. Né? Perguntar uma coisa, Carol? Quando eles estão adultos, eles comem o quê? Já que eles são carnívoros. Eles são carnívoros, aí eles comem presas que, né, de acordo com o tamanho deles, o que vier na reta, né, de insetos, de pequenos vertebrados, né, que seja dependendo Você come do tudo. tamanho do predador. A gente tem salamandra. Ele pode comer um ser humano? Oi? Ele pode chegar a comer um ser humano? Não, 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 não. Não tem, a gente não tem indivíduos desse. Não. Ah, Desse parecido com isso aí, né? Se você vê uma salamandra assim, né? Eles são pequenos, né? Eles não têm indivíduos tão grandes. Parecido com isso Que a gente vai ver répteis, tá? A gente vai falar sobre répteis daqui a pouco. Os répteis, né, maiores que a gente tem hoje são os dragões de Komodo, né? Os maiores répteis que vai assemelhar com a aparência física, né, desse indivíduo ali, seria o réptil o dragão de Komodo, que ele é bastante violento, ele é agressivo, ele pode matar um humano, né, e posteriormente, né, comer partes, por serem carnívoros, né, eles irem comendo o corpo de um humano por partes, mas não engolir inteiro e tal, não. Mas assim, eles vão matar, né, e se não for retirado dele, eles vão comer os porque eles, né, são bastante agressivos, né, eles são muito violentos. Então, lá na ilha de Komodo, né, onde eles vivem, é bastante perigoso. Né? Agora, esses indivíduos aí, não. Esses indivíduos, eles são bem pequenos mesmo. Né? As presas deles vão ser bichinhos bem, bem pequenos. Tá? as salamandras são tão. Tipo assim, quando você fala salamandras, elas parecem ser tão fofinhas. Parece bichinho, né? Mas não é... Não,
Eu, Ô particularmente, tio, tem gente que cria, né? Tem gente que gosta de cobra, tem gente que cria anfíbios, tem gente que tem criação de anfíbios, né? Em aquários e tal. Tem gente que gosta muito de réptil, né? Que cria aquelas iguanas dentro de aquários, cria iguanas outras dentro de casa e tem iguanas bem grandes, tá? Tem iguanas que elas chegam a quase 1 metro de comprimento da cabeça até a ponta da cauda, e tem gente que cria solto dentro de casa. Assim como tem gente que cria cobra solta dentro de casa, entendeu? A piton. Não dormiria tranquila, não. Hã? Hein? Não entendi, Carol, que você falou. Acho que eu não dormiria tranquila, não. Aí é gente que gosta, né? Gente que gosta, cria esse. Eu também não me iria tranquilo se uma cobra estivesse, por exemplo, lá no teto do meu quarto. Para vocês terem Tio, uma a ideia. Oi. Ana Beatriz diz que eu acho que ela vai ter que sair porque o volume ficou baixo para ela. Ela já pediu para voltar aqui. Tem gente, por exemplo, que cria aranha. Entendeu? Aranha caranguejeira, aranha armadeira, aranha saltadeira. São aranhas Pra mim tá perigosas. travando. Tem gente que cria. Travou. Travando, porque Melhor? não entendi nada. Voltei? Voltei ou tá travado? Voltou. Voltou? Sério, voltou. repete o que você falou, que eu não entendi nada do que você tinha falado. Tem gente que cria aranha, armadeira, saltadeira, caranguejeira, que gosta, entendeu? Eu Aí que eu não durmo não mesmo. criaria de jeito nenhum, Aquela aranha lá que come né? pássaro. Eu não criaria nenhum desses indivíduos de forma alguma, mas tem gente que gosta, né? Quem criaria? Tem gente que gosta, eu não gosto. Tem gente que não gosta de cachorro, gente, né? Cada um. Esses bichos aí, não. Esse cachorro. Nossa, volta, Tem gente que pesado. não gosta de cachorro, tem gente que não gosta de gato, né? E tem gente que Eu gosta gosto de cachorro. Eu também Eu gosto de gosto de cachorro. gato, Eu queria uma cadelinha. Eu acho cadelinha. Minha outra cachorrinha chamada Ursa. Eu Ela gosto de cachorro. Isso aí é uma questão de gosto, né? Eu, por exemplo, basicamente, até você ter um animal dentro de casa, você tem que cuidar muito bem cuidado, né? Eu penso que para você ter, você tem que cuidar, né? Então, Eu, prende Tio, muito, né? Prende e os muito gatinhos? viajar para você, né? Qualquer é bem complicado. Mas répteis, anfíbios, tem gente que gosta, né? A cobra piton, por exemplo, né? Piton ou piton, tem gente que nós vemos os Estados Unidos, por exemplo, essa cobra piton virou um grande problema, que era uma cobra, ela não é natural de lá. Eles levaram a piton, esses criadores, né, que gostam de criar esses indivíduos, alguns a cobra fugiu ou soltaram e a piton cruzou com algumas outras espécies lá dos Estados Unidos e a gente vê algumas regiões de alagado, de mangue que tem ali nos Estados Unidos, e a piton virou praga, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, uma cobra, ela na primeira reprodução dela, por exemplo, se você pega uma piton, que não tem aqui no Brasil, e solta ela na natureza, se ela cruzar com uma jiboia, com uma sucuri, alguma coisa assim, são cobras também de grande porte, na primeira reprodução dela, ela vai dar em torno de 50 filhotes. Esses 50 filhotes,
no ano seguinte, na primeira reprodução, começar a reproduzir também com jiboia, com sucuri ou com outras pitons, depois de 2, 3 anos, é praticamente uma população incontrolável. Tá? Praticamente você não controla mais a população desses indivíduos, que é o que aconteceu, por exemplo, com os caramujos africanos aqui no Brasil. Entendeu? Você não tem mais como controlar. Então, é muito complicado esses criadores. Você pega uma espécie que é natural aqui do Brasil, que não tem em lugar nenhum outro do mundo. Aí o cara lá em Nova York, ele fica sabendo, e o cara é criador de cobra, de serpente, e resolve comprar e ter esse animal, criar lá. Se ele foge e cai no ambiente lá e reproduz com uma outra cobra, né, ele vai criar uma subespécie e vira uma praga, né, porque fica incontrolável. Então, eu acho, outra coisa que eu acho bastante complicado é você ficar transportando espécies de um lugar para o outro no mundo, né? Porque você pode criar pragas, igual é o caso do caramujo aqui no Brasil, que a gente tem vários casos, dezenas de casos, de indivíduos que não era natural de determinados lugares, que virou praga. Entendeu? A gente tem vários casos desse aí no mundo inteiro, né? Infelizmente. Então, eu não sou favorável desse transporte de espécie de um lugar para o outro, não. Né? Agora sim, na 214, tá? Agora sim, na 214. Oi, fala. Fala, Carol. Tava perguntando se alguém estava me escutando, mas não. Hã? Eu tava perguntando se alguém estava me escutando. Agora eu tô. Aquele momento que você falou, eu não estava ouvindo, não. Eu só vi que você tinha sinalizado. Peraí, Agora eu tô te ouvindo. deixa eu tentar de novo. Agora tô ouvindo. E agora? Aham. E agora? Ok. Certinho. É que eu tô de fone aí. Aham. Show. Os ápodes, indivíduos ápodes, né? Não possuem membros, igual a gente havia dito, né? E se locomovem por movimentos laterais, ou seja, né? Por movimentos de tipo de ondulação, né? Que eles fazem jogando o corpo lateralmente, né? E puxando. É tipo um movimento em que as cobras fazem, né? É o chamado movimento lateral, em que eles jogam a parte do corpo, né? E puxam, né, e vão fazendo esse processo, por não terem membros locomotores. As chamadas cobras cegas aí são um exemplo de cecílias. Elas são assim conhecidas porque seus olhos podem ser recobertos por um tegumento ou por osso e não há pálpebras, né? No focinho existem estruturas que recebem estímulos do ambiente e a cauda é curta. São indivíduos aí que eles não possuem pálpebras, né? Essa parte do olho, né, que a gente chama de pálpebra, que fecha o olho, né? Eles não possuem essa membrana, né? Essa parte. Eles podem ser recobertos por um tegumento ou por um osso, né? Um osso recobrindo, né, a parte da visão deles. Estruturas que recebem estímulos do ambiente, né, para sensações, né, para eles sentirem o ambiente, né, eles recebem estímulos através aí de estruturas, né. Cauda, o rabo, a cauda, né, curto, né, curtinho, não é indivíduo muito comprido. Possuem dentes e se alimentam de cupins, minhocas e larvas, né? Então, as cecílias
vão se alimentar de cupins, né, minhocas, larvas, né, larvas que podem ser larvas de pau, né, e outras larvas que circulam pelo ambiente. Se forem vistas, né, as cecílias vão comê-las. Eles não utilizam a língua para capturar presa, né, e possuem trato digestório semelhantes, ou seja, o sistema digestório, o trato digestório completo, tá? Porém, eles não utilizam a língua pegajosa para captura de alimento, tá? É diretamente na boca, né, a captura de alimento, sem utilizar língua. Fecundação é interna e elas podem ser ovíparas ou vivíparas. As espécies ovíparas depositam ovos em solo úmido e a fêmea se enrola até a eclosão, né? Fecundação interna, ou seja, vai ter cópula, tá? Macho e fêmea vão se encontrar e vão copular. E aí, a partir do momento do desenvolvimento dos ovos, né, internos, eles vão botar os ovos e aí a fêmea, né, ela se enrola ao redor dos ovos, igual está no esquema aí na foto aí, elas se enrolam, mantêm os ovos ali guardados, né, no interior do seu corpo, e aí elas ficam até a eclosão. Quando os filhotes eclodem do ovo, né, aí é que ela vai, né, diríamos assim, relaxar, né? Até então ela vai ficar mantendo os ovos ali, né, guardadinhos ali, numa espécie de anel que ela forma. Em algumas espécies, as larvas se desenvolvem dentro dos ovos e outras são aquáticas. Nas espécies vivíparas, as cecílias, o embrião desenvolve-se dentro da mãe. Ele é alimentado pelos nutrientes contidos no ovo e pela mãe depois da eclosão, né? Então, esses indivíduos, os filhotes eclodem dentro do corpo dela, né? Eles desenvolvem dentro do corpo, se alimentam dentro do corpo e saem do corpo da mãe quando eles encontrarem condições adequadas, né? Aí eles saem do corpo e aí vão vir para o ambiente, né, já formados. Então, os ovíparos, a fêmea bota ovos e as larvas vão eclodir dos ovos que vão ser cuidados pela mãe. Os vivíparos, né, o filhote já sai, já nasce do corpo da mãe, já eclodido, né? A fêmea não põe ovos. Vivíparos, a fêmea não põe ovos. Os ovíparos é que a fêmea vai colocar ovos para depois eles eclodirem. Entenderam? Maria Eduarda, Carol, né? Jerônimo, Ah, ele tá falando aqui, ele é alimentado pelos nutrientes contidos nos ovos. Quando eles estão dentro dos ovos, aí que eles pegam os nutrientes ou quando eles já estão fora? eles ambos pode ser, tá? Todo indivíduo que a princípio ele está no interior de ovos, tá? Eles se alimentam dos nutrientes contidos nos ovos. Todo indivíduo. Eles vão consumir os nutrientes que estão dentro do ovo. No caso de alguns indivíduos, né, que eles podem, no caso dessa eclosão, como ela é no interior do corpo da mãe, né, os restos dessa eclosão, o resto dos ovos, eles podem ser consumidos também. Mas o que tem no interior do ovo, enquanto eles estão no interior do ovo, é consumido por eles também, porque são nutrientes essenciais para o desenvolvimento deles. Tá? É igual, por exemplo, as aves, né? Igual o pintinho, ele consome os nutrientes que tem dentro do ovo para poder se desenvolver. Né? E aí, quando sai, já estão aptos para sobreviver.
Já nesse caso aí, eles eclodem, ainda fica dentro do corpo da mãe, aí recebe os nutrientes da mãe e o restante que tinha de ovos e tudo, e aí depois eles vão sair do corpo da mãe, tá? Já quando já estiverem mais formados. Na 215, os anfíbios podem respirar de 3 maneiras, né, diferentes: por brânquias, pela pele ou por pulmões. Na fase larval, a respiração por brânquias né, as 3 fases que eu falei para vocês aí respiratória, né? Brânquias no estágio totalmente larval, depois pela pele, né, cutânea e pulmonar. Os indivíduos, quando eles migram para o ambiente terrestre, né, eles fazem a respiração cutânea e pulmonar. E na água branquial, né? São as 3 formas respiratórias que eles podem ter. Tanto que você vê um anfíbio de fase adulta dentro d'água, né? Ele mergulha, ele fica dentro d'água, mas eles têm que vir à tona e respirar. Tá? Eles mergulham e pode ficar por algum tempo dentro d'água e vem à tona para poder captar oxigênio. O indivíduo, o anfíbio adulto, tá? Quando ele entra dentro d'água, ele tem que vir à tona para respirar. A maioria dos anfíbios respira parcialmente por meio da pele, né, que tem muitos vasos sanguíneos e glândulas que mantêm ela sempre úmida. A pele desses indivíduos, né, é bastante vascularizada para poder fazer essa respiração pela pele, né? O sangue circula muito próximo da pele, tá? O que é uma desvantagem, porque esse indivíduo, por um ferimento na pele, eles podem perder muito sangue pelo fato do sangue estar circulando muito próximo, né, da epiderme do corpo. Então, é um fator desvantajoso, tá? E né, a pele sempre úmida, que glândulas produzem aquele muco, né? Por isso que aquele indivíduo ele é pegajoso, né? Pessoas acham, às vezes, muito nojento ser pegajoso. Eles têm glândulas que produzem aquele muco. Algumas salamandras não possuem brânquias nem pulmões, respiram, né, exclusivamente por meio da pele, né? Então, tá aí a questão de algumas salamandras só fazem respiração cutânea, né, só pela pele, né? É uma característica também aí, no caso de alguns indivíduos. Na respiração pulmonar aí, 2 sacos, né, que ligam a faringe, né? Quando falo de respiração pulmonar, são estruturas que assemelham a pulmões, né? Muitos indivíduos que falam aí respiração pulmonar, eles não têm pulmões propriamente dito igual é o nosso caso, tá? Com pulmões, com alvéolos pulmonares e tal, né? Nesse caso aí, eles falam de 2 sacos que são ligados à faringe, que capta, né, os gases respiratórios, né, e consegue sintetizar e absorver esse oxigênio aí no caso. Tem um esqueminha aí, né, dessa questão respiratória, que é um esquema, né, prático mostrando enche a parte inferior da cavidade bucal e tal, né, número 1. Número 2, em seguida o anfíbio pressiona o assoalho da cavidade bucal para empurrar esse ar para os pulmões. E por fim, né, os pulmões é liberado para fora, no meio das narinas e tal, né, o esquema. Eles abrem a boca, enche, né, e cria aquele papo aqui, eles pressionam esse papo, né, aí o ar vai para os pulmões, né, e depois eles saem pelas narinas que tem na parte alta da cabeça, né. É um processo respiratório simples, tá? Esse processo respiratório chamado, né, de pulmonar pelos
né, dos anfíbios é um processo simples, né? Não é um processo complexo que nem o nosso, né? Tem circulação dupla e completa e tal. Deles é um processo respiratório simples, ok? Na 216, né, tem até uma curiosidade aí, né? A questão do coachar, né, a vocalização desses indivíduos, né? O coachar é o som que esses indivíduos possuem, né? Aqueles barulhos que a gente vê quando você está na roça, né? Você vê aqueles barulhos, né? À noite, se tiver chovido, então, né? A gente ouve muito barulho, né? Desses indivíduos na roça, que é essa produção, né? De som, é o coachar, né? Dos sapos, rãs, tudo mais. Depois, se vocês quiserem ver essa mais detalhado aí, vocês podem ler essa partezinha aí, esse texto verde aí, que é interessante. O sistema circulatório dos anfíbios adultos é formado por vasos sanguíneos e um coração dividido em 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo, né? Aí tem o esquema. 3 câmaras, né? É diferente, por exemplo, do nosso. O nosso coração tem 4 câmaras. São 2 átrios e 2 ventrículos. No caso, né, desse indivíduo, são 3 câmaras. São 2 átrios e um ventrículo, né? Jerônimo, Oi. tá travando pra mim. Você pode repetir, por favor? Pra mim também. Tá travando. Travou? Né? A Pra mim questão... tá travando. Voltou? Estão me ouvindo direitinho? Agora? Tô, mais ou menos. Mais ou menos? A maioria do pessoal está ouvindo, está me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Tá? Então, vamos lá. A questão da circulação, né? O coração deles tem 3 câmaras. São 2 átrios e um ventrículo. São 3 câmaras, né, no coração. Tem aí o esquema, né, do processo circulatório deles, né, número 1 aí. Olha lá, tá marcado lá em azul, número 1. O sangue, pobre em gás oxigênio proveniente do corpo, entra no átrio direito. Tá? O sangue entra no átrio direito do coração. Aí passa para o 2. O sangue rico em gás oxigênio segue dos pulmões para o átrio esquerdo. Então, ó, ele chega no átrio direito, né, e vai aos pulmões. Depois ele retorna para o átrio esquerdo, o segundo átrio. Número 3 aí. Os átrios direito e esquerdo se contraem ao mesmo tempo, empurrando o sangue para o ventrículo. Uma válvula presente no ventrículo impede essa mistura, né, parcial aí do sangue oxigenado e do sangue não oxigenado. Então, o sangue chega no átrio, né, o átrio direito, vai ao pulmão, vem para o átrio esquerdo, né, no processo de contração desse átrio, ele manda o sangue para o ventrículo. Tá? Então, ele vai ao ventrículo, o sangue sujo e o sangue limpo, ele não se mistura. E aí, depois, no número 4 aí, o ventrículo se contrai, o sangue, né, rico em gás oxigênio, ele vai para o corpo. Né? Vocês verem lá o número 4, está representado aí no caso, né, em lilás, né? O sangue do ventrículo, ele vai circular para o corpo. Aí ele circula no corpo do indivíduo, levando o oxigênio, né? E quando ele leva o oxigênio, ele pega o gás carbônico, né? E aí no 5, né, o sangue pobre em oxigênio que estava, né, lá nos ventrículos e tal, segue para o pulmão. Então o sangue, que circula para o corpo e tal,
ele vem, retorna, e aí ele vai para o pulmão, vai oxigenar, e aí ele faz o mesmo ciclo novamente. A diferença do nosso caso, que o sangue tem o coração tem 4 cavidades, né, é que o sangue passa pelo átrio, ventrículo, pulmão, e aí depois novamente átrio, ventrículo e corpo. Nesse caso aí, ele só tem um ventrículo. Né? Se ele só tem um ventrículo, ele vai funcionar diferente. O átrio, os 2 átrios que possui, eles contraem ao mesmo tempo. Né? Processo de contração ao mesmo tempo, que ele manda sangue para o pulmão, né? E manda sangue para o ventrículo. Um átrio manda sangue para o pulmão e o outro átrio manda sangue para o ventrículo. Então, eles contraem ao mesmo tempo e tem uma válvulazinha que não deixa esse sangue misturar. Né? É um processo mais simplificado que se torna, de certa forma, mais complicado. Quando vocês forem estudar, né, o sistema circulatório lá dos mamíferos e humanos, vocês vão ver que, por ter 4 câmaras, ele acaba sendo mais facilitado. O sangue ele não se mistura de forma alguma por causa de ter 4 câmaras. E a circulação, nesse caso, é dupla, né? Porque o sangue volta ao coração 2 vezes. Né? E nesse caso aí, né, ele vai ao pulmão e volta, mas tem um ventrículo só. E depois vocês dão uma olhadinha nesse esquema. Pra mim tá travando. Travou? Também. Pra mim De novo? também. Jerônimo, tá Tio, você tá travando. travando. Voltou? Voltei? Voltei? Ou tá travado? Voltou agora. Agora que você voltou. Pra mim. Voltou. Voltei? Eu não entendi o que você explicou. Você pode explicar de novo? Olha só. Né, depois vocês pegam esse esqueminha, vai lendo ele e vai olhando na figura, né, o que vocês não entenderem. Leia esse stop número 1, 2 e olha na figura e olha aí as setas, né, que é indicativo, que indica a direção do sangue. Essas setinhas, elas vão te mostrando a direção que o sangue está circulando. Presta atenção. O coração deles tem 3 cavidades. 3 cavidades. Então, vocês vão ver lá no número 1, né, que está marcado em azul, que é o sangue chegando do corpo. O sangue chega do corpo e ele vai para o átrio direito. Tá? O lado direito do corpo do animal. Então, o sangue entra no átrio e dali ele vai ao pulmão. Número 2 aí, ó. Né? Vai ao oxigênio e tal, segue para os pulmões. Átrio direito, vai ao pulmão. Depois vai para o átrio esquerdo. Átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai ser contraído para ir para o ventrículo. Do ventrículo, ele vai para o corpo. Só que o átrio, no nosso caso, ele contrai separado. Nesse caso aí, ele contrai junto. Porque, ao mesmo tempo, o átrio direito vai estar mandando sangue para o pulmão e o átrio esquerdo vai estar mandando sangue para o ventrículo. E o ventrículo contrai e manda sangue para o corpo. Entendeu? Entendeu mais ou menos, Carol? Ana? Mais ou menos, mas depois eu vou ler. Faz o seguinte, dá uma olhada, dá uma lidinha, né? E o que vocês não entenderem, vocês me perguntam depois. Tá? Dá uma olhadinha no tema com calma, lendo ele e olhando a figura e as setas. Tá? Vai olhando as setas, que indicam a direção do sangue, e aí vocês dão uma olhadinha minuciosa nele, e aí depois vocês me perguntam o que não entender. Porque, assim, se a gente tivesse lá dentro de sala, né, ficaria
talvez mais fácil de mostrar, de explicar. Né? Aqui, dá uma olhada nesse esquema, dá uma lida, uma olhada nisso aí, e aí depois vocês me perguntam o que não entender. Tá? Fica mais fácil assim, talvez, né? Ou não. Vamos ver. Né? Vamos ver. Dá uma olhadinha nisso aí e aí depois a gente vê. Sistema nervoso composto de cérebro e tal, né? Sistema excretor tem 2 rins, igual é o nosso caso. A urina pode ser eliminada diretamente no ambiente pela cloaca, né? Ou pode ser absorvida, né? O sistema urinário dele aí fala que ou elimina direto a urina para o ambiente, ou a água da urina pode ser reabsorvida para poder fornecer umidade para o corpo do indivíduo, né? Se necessário. Ok? Chegamos aí, 11h28. Umidade? Umidade, para manter o corpo da umidade. O corpo deles não é úmido, molhadinho, né? Então, parte desse líquido que seria eliminado pela urina, né, depois de ser filtrado pelos rins, esse líquido pode ser utilizado para manter a pele úmida, ao invés de ser urinado. Ao invés de realmente virar urina, ele pode ser utilizado para manter a pele úmida, né? Pode ser reutilizado, né? O que é um processo adaptativo, né? Para eles não jogarem água fora e depois ficar com o corpo seco, né? É uma adaptação interessante que eles têm. Show? Tá chegando aí no 11h29, então nós também já estamos aí no último minuto de aula. Parece que foi programado, né? O último minuto com o último minuto de aula, cravadinho. Aí depois a gente retorna, ok? Show? Show. Em pé daqui a pouco, então. Até. Tchau. 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 Tchau.